Você que está vindo a essa missa pela primeira vez, quem está aqui na igreja e está vindo pela primeira vez aqui na igreja, levanta a mão assim para que o padre veja. Olha só. Você que está vindo pela primeira vez, deixa o padre fazer alguns esclarecimentos antes de começar a homilia. Essa missa, ela tem uma finalidade só: levar a você a cura de Deus. Quando nós dizemos cura, você precisa entender não só a cura de doenças da carne, mas de doenças do espírito, da alma. E por isso nós fazemos o possível para que essas promessas que Deus faz atinjam o maior número de pessoas. Um dos recursos que nós temos é a transmissão pela Rádio Educadora, que Dona Maria fica cheia de alegria de ouvir a missa quando dá quarta-feira. Nós também temos a Rádio Catedral para pessoas que moram em lugares onde não pega a Rádio Educadora. Então a pessoa entra no site da Catedral e acompanha a missa normalmente através da internet. E temos também a homilia. A cada missa de quarta-feira, a homilia é gravada. E você que vem à missa e que gosta, e que gostou dessa palavra, que gostaria de levar para alguém, de dar de presente, ou de ouvir de novo em casa, você pode, no final da missa, lá no balcão do dízimo, solicitar a homilia, fazer o pedido da homilia, e ela vai ser gravada e vai ser entregue para você. Então essa homilia está sendo gravada. Você que está em casa, se quiser, depois pode entrar em contato conosco, pedir uma cópia. Você que está aqui na igreja, ao sair já pode também fazer o seu pedido, porque a finalidade é evangelizar. Amém, querido? E uma outra forma que nós temos de evangelizar, levar a palavra, a bênção de Deus, é o WhatsApp. Você sabe, a Catedral tem o seu número de WhatsApp e você pode entrar em contato conosco através do WhatsApp. Quem eu gostaria que mandasse mensagem para o WhatsApp a partir de agora? Você que está fazendo aniversário, você que gostaria de homenagear sua esposa, está fazendo mais um ano de casamento, você que nesse dia está acompanhando a Santa Missa e está sentindo que recebeu graças, que Deus está derramando bênção sobre você, manda seu nome para cá, o bairro ou a cidade onde você mora, e nós vamos mandar um alô para você antes do final da missa. Amém? Se você tiver com o coração aberto, sedento, com o coração cheio de vontade de receber a palavra de Deus, você vai dizer assim: aleluia. Querido, queria toda a sua atenção agora. Queria que você não se distraísse em nenhum momento. Dona Maria, pelo amor de Deus, deixa esse pano de prato. Senta um pouquinho, minha filha. Seu Zé, senta aí. O padre quer conversar com você agora sobre algo muito importante para a sua vida. E esse algo que é muito importante para a sua vida está no Evangelho que você acabou de ouvir. Só para que o padre perceba se você prestou atenção. O padre disse: proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo quem? São João. Todas as vezes que o padre estiver fazendo a leitura do Evangelho, você tem que identificar quem é o evangelista. É Mateus, Marcos, Lucas ou João? Nesse caso foi João. Então João escreveu essas palavras e a igreja pediu que hoje essas palavras fossem ditas para você. Aí o padre fez uma leitura que talvez você distraiu, você lembrou de outras coisas, você não prestou atenção, você que está em casa estava ocupado, ligou o liquidificador, ligou a máquina de lavar, foi lá no quintal um pouquinho, foi na sala e você não prestou atenção. Então olha só, toda vez que você estiver fazendo uma leitura de um texto, você tem que tentar identificar quem são
os personagens daquele texto. É por isso que muita gente fala assim: padre, eu leio a Bíblia, mas eu não consigo entender nada. Não é que a Bíblia é difícil de entender. Tem passagens difíceis? Tem. Mas em geral a Bíblia é um texto de fácil compreensão. Por que que a gente não consegue entender? Primeiro, a gente fica distraído. Segundo, a gente vai com preguiça. E terceiro, a gente não segue os passos. O primeiro passo para você entender um texto da Bíblia é identificar: esse texto está falando de quem? Esse texto que o padre leu estava falando de várias coisas. Deixa eu ver se você consegue identificar de que esse texto estava falando. Diga para mim, uma das coisas que esse texto estava falando: da videira, dos ramos, dos frutos e do agricultor. Querido, quando você lê um texto, você tem que tirar isso de letra. Esse texto está falando disso, esse texto está falando de Moisés, esse texto está falando de Davi, esse texto está falando de Jesus, esse texto está falando dos apóstolos, esse texto está falando de Deus. Nesse texto que nós acabamos de ouvir, fala de 4 tipos de personagens. Primeiro, agricultor, repita. Segundo, videira. Terceiro, os ramos. E quarto, os frutos. Fala só você para mim, quais são os 4 personagens desse texto? Agricultor, videira, ramos. Você deve estar percebendo que Jesus Cristo, quando citou essas coisas, ele estava fazendo uma comparação. A videira não é a videira, é uma pessoa. O agricultor não é o agricultor, é uma pessoa específica. Os ramos não são só ramos, são pessoas. E os frutos não são frutos da videira, são também coisas específicas. Vamos tentar identificar agora quem seriam esses 4 personagens. O agricultor, na sua opinião, quem é? Cuidado com essa resposta. Alguns disseram Deus. Tá certo, padre, mais ou menos certo. Porque quando você diz Deus, você está falando de 3 pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quem é Deus? Então, quando você cita Deus, você está citando essas 3 pessoas. Mas o texto, quando fala do agricultor, fala de uma pessoa só. Quem é? O agricultor, querido. O Pai. Aí já começou a confusão. Aí você começa a tropeçar no texto e fala: sabe de uma coisa? Eu não entendi nada. Não, não é que você não entendeu, é que você confundiu. O agricultor não é Deus, o agricultor é uma das pessoas da Trindade, uma das pessoas que é o Pai. Amém? Vamos botar um ponto final nisso, dizendo assim: quem é o agricultor? Quem é o agricultor? E Jesus fala da videira. Antes de ver quem é a videira, diga para mim, o que é a videira? É uma árvore. É uma árvore que gera qual fruto? Uva. A árvore que gera uva nós chamamos de quê? Videira. Jesus está falando então que tem o agricultor, que é quem? E que tem uma árvore que chama videira. Essa árvore, ela gera como fruto a uva. Quem é a videira? Jesus, ou se você quiser, o Filho.
Veja, o pai é o agricultor e a videira é Jesus. E quem são os ramos dessa videira? Aí você vai ter que lembrar o seguinte, ó. Toda árvore, ela tem o tronco, ela tem os ramos, que são os galhos, e ela tem os frutos. Jesus disse que Ele é a videira. E Ele disse que essa videira tem troncos, essa videira tem ramos, essa videira tem galhos. Quem são os galhos da videira? Quem são os galhos da videira? Eu quero que você mude essa resposta. Porque quem somos nós? Todo mundo? Aquela pessoa que se diz ateia, aquela pessoa que diz expressamente, Deus não existe, eu não acredito em Deus. Essa pessoa faz parte desses ramos, sim ou não? Não. Resposta, não. Os infiéis fazem parte desse grupo, sim ou não? Não. Os muçulmanos fazem parte desse grupo, sim ou não? Ai, padre, agora eu estou com dúvida. Deixa eu explicar para você. Jesus disse, eu sou a videira e vós os ramos. Quem são os ramos? A sua resposta vai ser essa: os cristãos. Quem são os ramos? Os cristãos. Quem são os ramos? Os cristãos. Quem são os cristãos? Todos que creem em Cristo. Quem não crê em Cristo não faz parte dessa videira. Então quem é muçulmano não faz parte dessa videira. Quem é budista, quem segue outras religiões que não o cristianismo, não faz parte da videira de Cristo. Ele disse isso para os seus discípulos: eu sou a videira e vós os ramos. Então vem comigo. Quem é o agricultor? Quem é a videira? Quem são os ramos? Os cristãos. Quem aqui é cristão, fala amém. Amém. Você é cristão, então você é ramo. E quem são os frutos? Você vai responder assim: as obras. Quem são os frutos? As obras. E o que são as obras? Tudo o que você faz. Tudo que você faz é uma obra. Você arruma uma casa, é uma obra. Você trabalha, é uma obra. Você ajuda alguém, é uma obra. Você cuida de um doente, é uma obra. Você visita um hospital, é uma obra. Toda ação que você faz, a igreja e a Bíblia chama de obra. E Jesus chama de fruto. Então nós temos já a descrição dos 4 personagens. Quem é o agricultor? O Pai. Quem é a videira? Jesus. Quem são os ramos? Os cristãos. Quem são os frutos? As obras. Eu precisava de dizer isso para você, para poder chegar na seguinte palavra dita por Jesus. Jesus estava querendo mostrar para os discípulos dele a importância que cada ramo possui. A importância do ramo é gerar frutos. A importância da vida de uma pessoa está nas obras que ela faz.
Por que algumas pessoas são chamadas de importantes? Porque essas pessoas não ficam paradas, essas pessoas fazem obras. Essas pessoas gastam a sua vida fazendo alguma coisa. O ramo existe para dar fruto. O cristão existe para dar fruto. Você existe para dar fruto. Deus, quando colocou você no mundo, Ele queria uma coisa só: que você desse frutos. Muitas vezes você encontra adolescentes perguntando assim: o que será que eu vim fazer nessa terra? O dia que você encontrar alguém perguntando isso, você vai responder: conforme o evangelista São João, você veio nessa terra para dar o quê? Fruto. Você tem dado fruto? Qual fruto você tem dado? Muitas vezes você até dá fruto, mas o fruto já nasce peco, pequenininho. O fruto nasce podre. Você quer começar um projeto, o projeto dá errado. Você quer iniciar uma obra, a obra dá errada. Você começa a reformar sua casa, tem que parar no meio. Você começa, faz um empréstimo para comprar um carro e gasta o dinheiro todo pagando outras dívidas. Você percebe que as suas obras, elas não estão dando frutos. Você se torna muitas vezes um galho que não tem fruto. Você se torna um ramo que não produz nada. Seu Zé que está aí em casa, mora na fazenda. Seu Zé, responde para mim, aí de casa, pela rádio. Se você tem uma plantação de milho, se você tem uma plantação de laranja, se você tem uma plantação de mamão, de banana, de uva, o que você está querendo com essa plantação, seu Zé? Você que está aqui, responde. Quem faz uma plantação está querendo o quê? Fruto. Se a planta não der fruto, o que tem que fazer com ela? Cortar, jogar fora. Agora, por exemplo, por causa da seca, teve muita gente que plantou feijão, o feijão não nasceu. Teve muita gente que plantou milho, o milho não nasceu. Porque não está chovendo muito, não está favorecendo o plantio. Como não nasceu, você vai querer o que com esses ramos secos? Você tem que arrancar, você tem que jogar fora. Jesus está dizendo: os ramos que não derem frutos serão lançados fora. Você tem que dar fruto. Porque se você não der fruto, você será lançado fora como um ramo. Ô padre, mas o que quer dizer isso, dar fruto? É isso mesmo, você tem que fazer alguma coisa. Você não pode ficar sentado o dia inteiro de frente a uma televisão. Você não pode ficar o dia inteiro deitado em cima dessa cama. Você tem que levantar. Ai padre, mas eu estou tão tristinha porque meu namorado me deixou. Toma vergonha em sua cara. Levanta dessa cama, mulher. Você tem que levantar, você tem que fazer alguma coisa. A sua vida está passando. Se você não der fruto, você será cortado. Não basta você simplesmente ficar descansando, ficar curtindo a sua cama. Tem gente que levanta 11 horas, meio-dia. Vai tomar café, meio-dia. Dona Maria, alguém na sua casa está fazendo isso? Se estiver fazendo, você pega um chicote. Fala, agora nós vamos mudar essa história.
Quem está do seu lado tem que fazer alguma coisa. Você que é pai, você que é mãe, não deixe os seus filhos ociosos, não deixe os seus filhos sem fazer nada. Coloca para lavar uma vasilha, coloca para lavar um prato, coloca para limpar o quintal, coloca para ajudar você a arrumar a casa. Se é rapaz, coloca para ir trabalhar, coloca para estudar. Não pode ficar parado não. Jesus diz: quem ficar parado, quem não der fruto, vai ser o quê? Cortar. Quem quer ser cortado, diga amém. Se você disser amém, acabou. Mas Jesus também diz, olha o que ele diz: se você quiser dar fruto, quem quer dar fruto? Fala amém. Se você quiser dar fruto, você só tem uma saída: permanecer ligado na videira. Isso é uma questão até de lógica. Se você tem um pé de laranja, você sabe que se você quebrar o galho, aquele galho não vai nascer fruto. Para nascer fruto, o galho tem que ficar ligado na árvore, amém? Da mesma maneira, para você conseguir gerar frutos, você precisa ficar unido a Cristo. Por que tem muita gente que não gera frutos? Talvez você que está me ouvindo, Marcelo, você fala assim: padre, mas eu não paro. Eu levanto de manhã, eu saio pela cidade inteira colocando currículo. Eu já coloquei mais de 50 currículos, até agora eu estou desempregado. Eu fico o dia inteiro caminhando pela cidade, meus pés estão com bolha. Eu já não tenho dinheiro para pagar lotação, para ficar indo atrás de empresa. Eu já não tenho dinheiro para comprar crédito, para ficar ligando, pedindo uma resposta. Eu estou fazendo, eu não estou parado, mas eu não estou dando fruto. Por quê, padre? Muitas vezes você não dá fruto, é porque você está querendo gerar frutos sozinho, separado de Jesus. Você pode ser bom o tanto que você puder. Se você estiver separado de Cristo, você não vai dar fruto, porque o ramo só dá fruto se estiver ligado à árvore. O cristão só dá fruto se estiver ligado a Cristo. Quem confirma isso, dá uma salva de palmas para o Senhor. Já estou perto de encerrar. Agora que eu quero chegar na sua veia. Agora é o ponto central, Dona Maria. Segura no sofá, segura firme, que isso que eu vou falar é o mais importante. Jesus diz primeiro que quem não der fruto será. Depois ele diz que para dar fruto tem que permanecer ligado a Ele. Amém? Olha o que ele diz no finalzinho. Ele faz uma promessa. Se permanecerdes em mim, diga. E a minha palavra. Permanecer em vós. Pedi o que quiserdes. E vos será dado. Nessa parte, Jesus faz uma promessa. O que é uma promessa? É algo que você vai fazer e que não tem jeito de não fazer. Quando é que você faz uma promessa para alguém? É quando você quer dar certeza de que você vai fazer alguma coisa. Quando o pai promete para o filho assim, ó: eu te prometo que no final do ano eu vou levar você para fazer uma viagem para a praia. Quando o pai diz isso para o filho, quando o pai faz uma promessa, ele está deixando dúvida, sim ou não? Ele está dando uma certeza. Ele está dizendo para o filho: pode esperar. É chegar ao final do ano e eu vou levar você para viajar. Jesus aqui faz uma promessa.
Os homens às vezes quebram a promessa. Tem muito marido que vem aqui, ó, aqui em cima, e fala assim: eu prometo te amar e te respeitar e ser fiel até o último dia. Passa pouco tempo, o marido está traindo a esposa. Ele foi fiel à promessa, sim ou não? Não. Os homens podem quebrar a promessa. Os homens podem prometer para você uma coisa e não fazer. Mas responde para mim, na sua opinião, quando Jesus promete uma coisa, tem alguma chance dele voltar atrás, sim ou não? Não. Jesus prometeu, querido, pode esperar, vai acontecer. As promessas de Deus, elas se cumprem. Não volta atrás. Isaías chega a dizer: Deus, Ele não mente e Ele não é homem para mentir. O que Ele prometeu, Ele fará. Repete assim: o que Deus prometeu, Ele fará. Deus prometeu, Ele fará. Ele não volta atrás. Ele não volta atrás. Ele cumpre. Ele cumpre. O que Jesus prometeu aqui? Ele prometeu assim: se vocês permanecerem em mim, e se a minha palavra permanecer em vocês, tudo o que vocês pedirem será dado. Em outras palavras, Jesus está dizendo que para que a sua oração seja atendida, para que os seus pedidos sejam concedidos, não basta ter fé, não basta ir na igreja, não basta ler a Bíblia, você tem que permanecer nele. E a palavra dele tem que permanecer dentro de você. Aí você fala: padre, o que é permanecer? Se você fosse procurar essa palavra no texto original, em que João escreveu em grego, você ia observar que quando João diz permanecer, ele diz uma palavra que significa morar. Jesus está dizendo para você que se você deseja que a sua oração seja atendida, você tem que morar dentro dele. E a palavra dele tem que morar dentro de você. Jesus não está querendo que você venha à igreja só na quarta-feira. Jesus não está querendo que você venha na missa só no domingo. Jesus não está querendo que você venha procurá-lo de vez em quando. Ele está dizendo: para que a sua oração seja atendida, tudo o que você pedir, o Pai conceda. Você tem que morar dentro de mim. Não é só ir à igreja. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Você tem que morar. Jesus está convidando você a viver dentro dele, a entrar para dentro dele, a fazer uma casa dentro dele. Como, padre? Você sabe como fazer isso? E talvez você já até fez isso alguma vez na vida. Quer ver? Quem aqui, responde sinceramente, a câmera não vai mostrar não. Quem aqui já se apaixonou alguma vez na vida? Levanta a mão para o padre ver. Apaixonou por alguém? Isso. Abaixa. Agora, quem aqui já apaixonou, aquela paixão roxa, de chorar, da sofrência, de Pablo? Levanta a mão para eu ver. Aí. Olha só, nós temos uns minutinhos, eu queria pedir um depoimento. Você que já apaixonou, essa paixão roxa, tem coragem de vir aqui para contar como? Você não vai dizer o nome da pessoa, não vai contar o que aconteceu, você vai só contar o que você sentia. Quem tem coragem de vir aqui? Levanta a mão. Você já apaixonou? Então vem cá. Olha só, tem duas pessoas que vieram. Espera aí, olha para lá. Fica aqui, filho. Você vai ter que falar rapidinho que nós temos que esgotar.
Quando você ela disse que Deus levou o apaixonar dela, ou seja, ela é viúva. Mas quando você estava apaixonada, mas estava assim enlouquecida, o que acontecia com você? O que você sentia? Fala aí. Olha, padre, eu vim ficar com minha irmã, que ganhou neném, o primeiro bebê dela, minha irmã mais velha. Então, esse rapaz era um rapaz já de idade. Quando eu casei com ele, eu tinha 22 anos e ele tinha 49 anos. Eu fui apanhar água com a lata na cabeça, então ele ficou me espiando, falou assim, poxa, mas eu prometi para Deus que enquanto minha mãe fosse viva, eu não casaria com ninguém. Mas essa menina me chamou a atenção, eu vou casar com ela. Aí eu fui, não vi ele me olhando, e eu também passei na frente da casa dele e falei assim, gente, se esse rapaz quisesse casar comigo, eu casaria com ele. Então o nome dele é Joaquim Pereira Gomes, filho de Rita Gomes. Então, Peraí, eu quero que você conta o que você sentia quando você estava apaixonado. Como é que você ficava? Sentia aquele amor, falei, esse amor vem de Deus. Se um dia eu casar com ele, eu quero que Deus me dê meus filhos. E eu vou criar com muito amor, com muito carinho. Quando você ouvia uma música romântica, você lembrava dele, sim ou não? Lembrava, sim, daquelas músicas igual... Chico Mineiro, fizemos a última viagem. Nossa, de volta essa aqui. Deus abençoe. Amém. Nós estamos com um tempo atrasado, tem mais gente, depois nós conversamos. Vem cá. Fala pra mim, da sua paixão, como você se sentia por estar apaixonada? Eu me sentia muito péssima e muito bem ao mesmo tempo. Quando eu vi essa pessoa, era como se a minha alma desmanchasse. Mas não era uma coisa boa para Deus, porque o meu coração estava vazio, porque eu não estava ligada nessa videira. E foi uma história muito triste, mas mesmo não estando ligada na videira, na época, eu prometi para Deus que se Ele tirasse aquilo de mim, eu jamais voltaria a me apaixonar que não fosse por Deus mesmo. Hoje eu sou casada, muito bem casada, com uma pessoa maravilhosa. Nós vivemos carregando a cruz de Deus, a cruz de Jesus, mas nós vivemos em Jesus. Dá uma salva de palmas a essa irmãzinha. Aqui, fala para nós. Quando você se apaixonou, você está apaixonada ainda, sim ou não? Graças a Deus. Então tá, mas quando você estava apaixonada por uma pessoa, tá bom? Como era essa paixão? O que você sentia? Aí eu sentia assim que era impossível arrumar outra pessoa igual a ele, mas só que aí eu vim me entender assim que Cristo tinha outra pessoa, que não era aquela pessoa mesmo que era a minha pessoa, que Deus tinha o plano certo. Aí só que Deus, eu vim me iluminando assim, que Deus tocou no meu coração, e aí eu tive um encontro pessoal com Cristo e casei. Hoje eu sou casada, tenho 2 filhos, um casal de filho abençoado, um marido também que me respeita. Nós temos 15 anos de casada, ele nunca me traiu, graças a Deus, para a honra e glória de Cristo. E hoje eu sou apaixonada pelo nome de Cristo. Amém, amém. Deus abençoe, filha. Obrigado pela sua participação. Querido, eles responderam mais ou menos o que eu queria ouvir. Mas olha só. Quando você está apaixonado, se você vê a pessoa, coração bate forte, sim ou não? As mãos começam a suar, sim ou não? Você ouve uma música romântica, lembra da pessoa, sim ou não? Você quer estar perto da pessoa o tempo inteiro, sim ou não? Quando Jesus diz permanecer em mim, Jesus está querendo dizer isso. Você tem que se apaixonar por Ele. Jesus Cristo tem que se tornar o amor da sua vida. Jesus Cristo tem que se tornar os seus pensamentos de dia, de tarde, de noite. Você tem que sentir alegria no coração só de lembrar que você vai se encontrar com Ele.
A presença de Jesus para você tem que fazer toda a diferença. Você tem que ficar emocionado de estar perto dele. Você tem que ficar realmente satisfeito com ele. Você tem que desejar a presença dele. Você tem que amá-lo do fundo do seu coração. Se isso acontecer, significa que Jesus Cristo se tornou morada sua. Significa que você passou a morar dentro dele e ele passou a morar dentro de você. Eu queria mudar um pouquinho essa visão que você tem. Muitas pessoas disseram para você: para você receber uma graça, você tem que pedir com fé. Hoje eu queria que você desse um passo a mais e entendesse assim: para você receber uma graça, para que os seus pedidos sejam atendidos, para que a sua vida seja repleta de milagres, para que você a cada dia possa ver chuva de bênção na sua vida. Quem gostaria, diga amém. Amém. Uma coisa é necessária: apaixonar-se por Jesus Cristo. Se você ainda faz oração e a sua oração ainda não foi atendida, você faz pedidos e você sente que os seus pedidos ficam perdidos no ar, a culpa não é de Jesus, a culpa é sua, que ainda não se apaixonou por Ele. Apaixone-se por Jesus Cristo ainda hoje, e você verá o céu se abrir sobre a sua cabeça. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo! Sempre seja louvado.